De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma das doenças que mais elimina pessoas todos os anos e que, de acordo com a medicina tradicional, não tem cura, irá aumentar até 75% os seus casos nos próximos anos. Algo completamente incomum, que demonstra que existem coisas muito sujas acontecendo no mundo. Eles trazem justificativas, dizem que a culpa é das pessoas e dos seus hábitos e dizem inclusive que essa doença irá aumentar em países pobres, ou seja, o Brasil está incluído. Será que isso faz parte do plano deles, da elite mundial, de reduzir a população humana? Será que isso está de acordo com as profecias bíblicas que falam sobre pessoas sendo vitimadas através de doenças? Bem, nós iremos discutir isso neste vídeo. Eu já começo mostrando para você a matéria que trata a respeito deste caso. E ela foi publicada no jornal The Guardian. O título da matéria diz: casos globais de câncer aumentarão mais de 75% até 2050, prevê OMS. Os números mais recentes da pasta da OMS, que trata da pesquisa e do combate ao câncer, que é a Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer, que atende pela sigla IARC, deixa claro o fardo crescente desta enfermidade. Inclusive, eles trazem aqui um dado. Do ano de 2012 até o ano de 2022, houveram milhões de novos casos, um aumento assustador, de novos casos de câncer no mundo e milhões de pessoas que foram ceifadas por conta dessa enfermidade. E eles trazem uma previsão para daqui em diante. Eles dizem que do ano de 2022 até o ano de 2050, nós veremos um aumento de até 77% dessa doença atingindo a sociedade mundial. E aqui eles trazem as causas disso, as justificativas disso. Veja só. A IARC afirmou que o consumo de tabaco, o consumo de álcool e a obesidade são fatores-chave por detrás do aumento da incidência de câncer, bem como o envelhecimento e o crescimento da população. Aí eu te pergunto, o que o envelhecimento e o crescimento da população tem a ver com o aumento quase que repentino do aumento dos níveis das taxas de câncer no mundo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se a gente for analisar de forma bem fria, a humanidade ela chegou em um platô, ou seja, ela chegou em um nível que ela mal sobe e mal desce. Nós estamos ali com um pouco mais de 8 bilhões de pessoas e já fazem anos isso. De uma hora para outra, esses casos começaram a acontecer. Então, essa de que o crescimento populacional é como se assim crescessem aí em torno de 1 bilhão de pessoas todos os anos no mundo. Isso não existe. A população não está crescendo. Em alguns países ela está diminuindo. A gente vê, por exemplo, o Japão, que é uma nação aí de primeiro mundo. A taxa de natalidade do Japão ela já está quase chegando a um nível negativo. Então, existem países que as pessoas estão tendo menos filhos. A população não está aumentando demograficamente, por muito investimento da elite mundial, por muita propaganda, pela destruição da família e por outras coisas mais. Então, essa desculpa de envelhecimento e crescimento da população aqui é ridícula, na minha visão. Agora, eles apontam anteriormente 3 causas. Essa sim tem a ver com o surgimento de câncer, que é o tabaco, o consumo do álcool e a obesidade. Só que aí tem um problema, tá? Pesquisadores independentes, que muitas vezes são chamados por parte da direita, por parte da esquerda, por parte da mídia, enfim, como teóricos da conspiração, eles vêm trazendo aí nos últimos anos, 4, 5 anos, que pessoas saudáveis, até mesmo pequenos, adolescentes, adultos, pessoas que têm ali uma boa alimentação, têm uma boa qualidade de vida, seguem à risca o que os médicos mandam, seguem à risca o que os governos determinam. Essas pessoas de uma hora para outra estão contraindo câncer. E isso não é comum. Não são pessoas que têm problemas com tabaco, pessoas que têm problemas com álcool ou com obesidade. São pessoas saudáveis, até mesmo atletas.
modelos, policiais, enfim, toda sorte de gente que você pode imaginar, de uma hora para outra, nos últimos anos, começou a contrair câncer, e câncer raro, extremamente agressivo. Enfim, então assim, os pesquisadores independentes, eles vêm trazendo, no mundo inteiro, semana após semana, nesses últimos anos a gente viu isso, relatos de pessoas que de uma hora para outra começaram a contrair isso. A justificativa que eles dão aqui não é válida, porque nós estamos falando de pessoas saudáveis. E, aparentemente, esses casos são jogados para debaixo do tapete. E são muitos casos, acredite, são muitos casos. Tá? Então, assim, aparentemente eles estão querendo esconder alguma coisa. Essa é a minha visão. E aí a gente vai ter que observar o que está acontecendo nos últimos anos, o que mudou no mundo, que pode ter proporcionado isso. Por que será que eles não estão tratando isso da maneira mais ampla possível, da maneira mais honesta possível, colocando todas as cartas na mesa? Por que eles não explicam por que tanta gente saudável, que segue tudo que o governo manda, está sofrendo com essa enfermidade? Enfim, essa pergunta aí você vai ter que responder, eu não posso falar aqui no ar, né? Vamos continuar aqui na matéria. É previsto que, em países desenvolvidos, haverão, né, milhões de novos casos até 2050. Mas em países não desenvolvidos, países pobres, como o Brasil, por exemplo, nós veremos um aumento muito maior no número de casos. Também é previsto que nesses países pobres a mortalidade por câncer quase duplique. E isso aqui também cheira muito mal mesmo. Por quê? Nós sabemos que, desde o século XVIII, a elite mundial vem bradando que é necessário reduzir a população humana, e essa redução tem que começar pelos países pobres. Inclusive, os EUG.unistas, né, eles começaram lá atrás, no século XVIII, defendendo isso. Pessoas como Margaret Sanger, pessoas como outras figuras ligadas ao governo americano e a organizações que hoje, né, atuam aí na sociedade com toda a pompa e com toda a autoridade, como defensoras da saúde e do bem-estar da população. Pois bem, esse discurso vem desde o século XVIII até aqui, né? Inclusive eu venho mostrando para você falas de pessoas como Gates e de outros figurões, dizendo, olha, é necessário reduzir a população humana em países pobres, esse é o grande problema do mundo, etc. e tal. Então é muito conveniente que haja agora, quase que repentinamente, um aumento no número de câncer, e que esses cânceres, melhor dizendo, que são vários tipos, né, inclusive raros, eles atinjam de forma mais agressiva e tenham maiores números de casos em países pobres. Aí algumas pessoas podem dizer, não, mas é a condição de vida, mas é isso, mas é aquilo. Se a gente for colocar na balança, a gente tem uma alimentação, uma nutrição, né, muito melhor do que os americanos em alguns aspectos. Os americanos comem muita comida processada, consomem muito açúcar, tudo isso ajuda para que as pessoas tenham câncer. A gente tem aqui acesso a alimentos mais naturais, a mais frutas, etc. Nos Estados Unidos, às vezes, é muito difícil você achar uma fruta, um legume. Tem que ser congelado para ser mais barato, porque se for fresco, você paga um preço absurdo, né? Eu tenho alguns conhecidos que moram para lá. Então, assim, não é fácil. Então, em algumas questões, nós estamos à frente. Mesmo assim, seremos afetados de forma mais grave. E mais, o nosso sistema de saúde atende de forma gratuita pessoas que precisam de tratamento, que é a quimioterapia. Nos Estados Unidos, há uma barreira muito grande, porque as pessoas têm que pagar por isso, e têm que pagar caro pela quimioterapia. Então, para lá as pessoas vão... menos pessoas serão eliminadas, pagando, mesmo sendo tão difícil. E aqui que temos o sistema de saúde público, né, nós veremos mais pessoas sendo eliminadas. Isso para mim não faz muito sentido. O tratamento é o mesmo, é quimioterapia. Ah, mas os Estados Unidos vai ter ali equipamentos mais avançados, etc. Não, isso aí tudo bem, mas basicamente o tratamento é o mesmo, né? É a quimioterapia, certo? Então, assim, é muito estranha essa história, né? A matéria segue, a matéria, ela traz vários dados aqui, várias questões, né? Porcentagens. É maçante daqui em diante. Então, o cerne da matéria
né? O que você precisa saber eu já trouxe para você, mas caso você queira ler, eu vou deixar aqui na descrição. E eu vou encerrar o vídeo trazendo para você o seguinte: toda a cura necessária para problemas humanos você encontra na natureza, porque o Criador não é imperfeito. Ele pensou em tudo, tá? Agora, muitas informações são escondidas de nós. Existem casos e casos de pessoas que conseguiram, ainda continuando, né, com a quimioterapia, com as determinações médicas, mas mesmo assim conseguiram adicionar aí no seu tratamento métodos naturais e curar seus quadros de câncer, inclusive em estado terminal, né? Um dos principais medicamentos que a gente ouve falar é o chá de graviola, o chá da folha da graviola. Inclusive existe um vídeo de um doutor chamado Dayan Seabra, né, que ele fala sobre isso. E nos comentários do vídeo existem relatos, existem milhares de relatos, tá? Não é exagero, milhares de relatos. Pessoas, olha, eu conheço tal fulano que se curou só com a folha de graviola, eu conheço tal fulano que, né, estava já estava próximo de partir, com a folha de graviola ele se curou, e etc e tal, é um remédio maravilhoso. Então assim, eu recomendo que vocês vejam sobre isso. Então, se vocês têm pessoas que estão passando por essa condição, não é que a pessoa vai abandonar o tratamento, as recomendações médicas, não. É que ela pode usufruir de certos medicamentos naturais que vão ajudar também, né, nesse tratamento, para que ela venha a se curar disso. Todos os problemas, todas as enfermidades possuem a sua cura na natureza, tá? Eu acredito nisso. E muita coisa escondida de nós, até porque hoje se formou um lobby aí no que diz respeito à saúde, né? Muita coisa não nos é passada. Bem, encerrando aqui o vídeo, eu quero agradecer os últimos colaboradores aqui do canal, tá? Desde o último vídeo nós tivemos 2 colaboradores, que são os irmãos Alandec Ferreira e Cauã de Campos. São 2 parceiros aqui do canal que estão sempre colaborando. Quero agradecer pela parceria, pelo apoio, né? Quero agradecer por estarem comigo nessa luta. E quero também pedir para você que nos acompanha, que nos segue, que venha a contribuir, porque nós precisamos da sua ajuda para seguir, tá? Não é fácil, nós estamos aí trabalhando nesse mês para trazer coisas novas para você, então a gente precisa também da sua ajuda, tá? Porque eu dou muito tempo, tá? Eu durmo mal, eu faço de tudo para poder manter esse trabalho aqui, né? Enfim, passo por todo tipo de injustiça, de perseguição que você pode imaginar. Então, além das suas orações, eu preciso do seu apoio e da sua ajuda para a gente continuar. Qualquer valor que você possa contribuir é extremamente necessário, é bem-vindo, tá? Apenas assim nós conseguiremos manter as nossas portas abertas, ok? Então, a nossa chave Pix está aqui na tela e também na descrição. Eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, tá? E eu peço também que o Criador nos dê sabedoria e força para poder, enfim, enfrentar tudo que está chegando aí no mundo. Enfrentar a grande sabotagem que está sendo feita à humanidade, que visa preparar o cenário perfeito para que o anticristo venha a reinar. Um abraço a você e até o próximo vídeo, se assim o nosso eterno Criador permitir.